Fala aí, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Emerson, professor de música do Centro Educacional Dom Bosco, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de História da Música. Hoje a gente vai ver dois períodos históricos, o período barroco na música e o período clássico da música. Então, fica aí que a gente vai começar agora. Período barroco, um dos períodos da história das artes e da história da música, onde tudo vai ser baseado nos detalhes, ok, pessoal? Então imagine só que de um lado você tem a Idade Média, com toda aquela ideia de teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, e aí você pega o Renascimento e toda a ideia de antropocentrismo, que é o homem como centro de todas as coisas, bota dentro do liquidificador, mistura e vai dar o quê? O barroco. Claro que eu estou brincando com a história do liquidificador, ok? Mas é só para vocês entenderem que nesse período vai haver um contraste de ideias. Então, todas as linguagens artísticas você vai perceber que são produzidas a partir do contraste claro, escuro, tonalidade maior, tonalidade menor, tudo isso vai ser contraste, ok? Ideias contrastantes, ideias contrárias, ok? Tudo isso vai ser representado no período barroco. Então, pessoal, nesse período também vai surgir vários gêneros musicais, mas para resumir aqui, eu vou citar apenas os dois principais gêneros que são marcantes nesta época. São eles a ópera, vamos ter também o oratório. A ópera, pessoal, é uma obra musical, mas que envolve também a cena, o teatro. Então vamos considerar que é uma obra musical que, apesar de a linguagem musical ser predominante neste gênero, também você vai ter a presença da linguagem teatral, a cena, né, pessoal? A encenação dos atores. Então vai ter toda essa linguagem teatral também. Já o oratório vai ser uma espécie de ópera, sendo que a ópera tem a encenação, tem a linguagem teatral. E o oratório não tem a encenação. Pode ter algumas partes da ópera, mas no oratório vem de oratória, é uma narrativa, vai ser contada também uma história, porém não vai existir encenação teatral, ok? É só a música sendo executada por músicos e não necessariamente por atores. Dentre as óperas produzidas neste período, aqui a gente pode citar o Orfeu de Cláudio Monteverdi, que foi lançado em 1607. E já um oratório, nós podemos aqui citar o Messias, de Handel. Vocês conhecem o Messias, né? Dá uma sacada aí. Então, pessoal, isso aí é uma parte da obra inteira. Essa obra tem mais de 2 horas de duração, se você for ouvir. E todo mundo só conhece essa parte, que basicamente Handel conta a história do Messias, desde as profecias antigas da Bíblia até o Apocalipse. Então conta a história de Cristo, que é o Messias, a crença cristã,
e conta desde a origem da história do Messias até o final, que será o Apocalipse. Entre os vários compositores deste período, o período barroco, aqui a gente vai destacar 3 compositores. O primeiro compositor é Antônio Vivaldi. A obra mais conhecida dele são As Quatro Estações. Vocês conhecem? Eu acho que sim. Escuta aí. Outro compositor conhecido neste período é Friedrich Händel. Eu acabei de citar Händel aqui, o seu oratório mais famoso, o Messias, com aquela famosa parte do Aleluia. E também não pode ser deixado de lado o que muitos músicos consideram o maior músico da história, Johann Sebastian Bach. E a sua obra mais conhecida, que a gente vai citar aqui, é Jesus, a Alegria dos Homens, uma cantata de Natal. Então, escuta aí essa cantata. Esse período foi muito influenciado pelas ideias iluministas. O iluminismo era uma corrente filosófica que tentava explicar as coisas da natureza de uma forma mais simples, clara, objetiva e direta. Durante o classicismo, as linguagens artísticas vão prezar mais pelo refinamento, pela simetria, pela elegância, em contraposição do exagero do barroco, o exagero e o detalhamento do período barroco, que é um período anterior ao classicismo. Tudo isso influenciado pelas ideias iluministas. Então, eu vou citar aqui para vocês algumas características musicais desse período. Durante o classicismo, vai ser desenvolvido a orquestra. A orquestra já vinha sendo desenvolvido no final do período barroco, mas é no classicismo que toda a estrutura de orquestra é dividida por famílias de instrumentos, naipes e assim por diante, tudo isso vai ser firmado no classicismo. Outro ponto que a gente pode destacar aqui é a criação do piano, a partir de outro instrumento, que era um instrumento muito popular no barroco, chamado cravo. O piano foi inventado por Bartolomeu Cristofori em 1698. Perceba aí que ainda é antes do classicismo, já é no final do período barroco. As ideias musicais, elas vão ser menos detalhistas do que o barroco. Aqui no classicismo, os compositores vão prezar mais pela melodia elegante, pelo refinamento da música, dando foco nas melodias musicais. Os principais compositores deste período são o austríaco Franz Joseph Haydn. Ele é considerado o pai da sinfonia. Foi ele que estruturou o gênero musical desse período chamado sinfonia. Wolfgang Amadeus Mozart, ou simplesmente conhecido como Mozart, ele que também é austríaco, ele ficou conhecido pelo desenvolvimento da ópera clássica. E meu compositor preferido, Ludwig van Beethoven, que esse aqui é alemão e ele viveu num período
de transição entre esse período que a gente está falando, o classicismo, e o romantismo. As suas primeiras sinfonias você consegue perceber claramente elementos do classicismo, mas as suas últimas sinfonias, que foram ao todo 9 sinfonias, você percebe características que vão ser predominantes no próximo período, que é o romantismo. Dentre os vários gêneros musicais produzidos nessa época, pessoal, os principais são a sonata, que é uma peça instrumental feita para um solista e não conta com a presença de um maestro, e essa peça ela é escrita de uma forma ternária, ou seja, dentro da peça, da música, você percebe 3 ideias diferentes. A primeira ideia é a exposição de um tema musical, a segunda ideia é o desenvolvimento desse tema e a terceira ideia é a conclusão. Perceba como tudo isso é bem organizado, bem amarrado. Escute aí para você perceber. Outro gênero, pessoal, que a gente pode citar aqui é o concerto. O concerto é um gênero musical escrito para um instrumentista solista, e esse instrumentista toca em alguns momentos e em outros momentos a orquestra que toca, ok? Então você vai ter um solista, a orquestra e o maestro. Esse gênero é dividido em movimentos, que o que marca esses movimentos é a velocidade que a música está sendo executada. Os movimentos são rápido, lento e rápido. Outro gênero que é o mais famoso dessa época é a sinfonia. A sinfonia é dividida em 4 partes, também inspirada na velocidade que a música está sendo executada. Essas partes são rápido, lento, minueto e finaliza com muito rápido. A sinfonia é uma espécie de sonata, sendo que vai ser escrita para uma orquestra e vai ter um maestro. Outro gênero que a gente pode citar aqui é o quarteto de cordas. O nome já é bem sugestivo, né, pessoal? É um gênero musical escrito, é um gênero instrumental escrito para 4 instrumentos de cordas, 2 violinos, uma viola e um violoncelo. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a história da música. Hoje nós falamos sobre o barroco e o classicismo, e fique ligado aí que na próxima semana vai vir a tia Yabi e vai falar um pouco sobre o romantismo na música e o modernismo na música. Então é isso, pessoal. Fiquem em paz, um abraço e tchau!